Oi, pessoal. Vamos tentar terminar hoje o assunto já iniciado no outro vídeo que foi sobre vetores, tá bom? Falta só um pedacinho da revisão. Bom, olha só. A gente estava vendo como é que calculava, vou voltar aqui, hein? Como é que calculava soma de vetores, né? Que a gente também pode chamar de resultante. Vimos a decomposição e aí ficou faltando ver como é que a gente calcula o módulo dessa soma vetorial, né? Como é que eu calculo o módulo da resultante? E a gente vai fazer uns exercícios também hoje. Bom, a regra geral é essa coisa meio assustadora que está aqui, né? O tamanho, veja que não tem setinha em cima. Quando não tem setinha, eu estou me referindo apenas ao módulo do vetor. Não me interessa para onde ele está dirigido. A resultante, o tamanho dela, o valor, o módulo dela, vai ser igual a raiz quadrada do quadrado de um dos vetores, mais o outro vetor, mais 2 vezes um vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse alfa aqui é o ângulo entre eles. Ai, professor, isso é horrível, que coisa chata. Lembra a lei dos cossenos, né? De trigonometria. Tá bom, mas raramente vocês vão precisar usar essa fórmula geral. Por quê? A maioria dos casos vão cair num desses particulares aqui. E também a gente vai poder calcular a resultante usando esse conceito aqui da decomposição de vetores. Mas vamos lá, por via das dúvidas, né? Eu estou mostrando para vocês, relembrando essa fórmula geral, e vamos ver os casos particulares. O primeiro, mais simples de todos, é se eu tiver dois vetores que o ângulo entre eles é zero, ou seja, os dois estão no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Para ter o mesmo sentido, eles precisam estar na mesma direção. Então, ó, se eu tenho aqui o vetor soma, esse daqui, eu peguei aqui, ó, esse tem 1,5 cm, esse daqui tem 3, o vetor resultante tem 4,5 cm, na mesma direção e sentido dos vetores originais. Então, para achar a soma, é só somar os módulos dos dois vetores. Reparem que eu estou sem as setinhas em cima das letras, tá? Eu me refiro só ao módulo. Segundo caso, se eles forem opostos. Então, eu tenho dois vetores que estão na mesma direção e que têm sentidos opostos. Nesse caso, para eu achar o módulo, ora, se eu tenho para cá um de 3 centímetros e para o outro lado um de 2, resultado para o lado do maior, né? No mesmo sentido do vetor de maior módulo, com a diferença entre os módulos desses vetores, certo? 3 menos 2, esse aqui ficou com o módulo 1. E o último caso, particular, quando eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Então, aqui, ó, como eles estão desenhados com a mesma origem, para eu achar a resultante, tracei as paralelas, certo? Regra do paralelogramo. A minha resultante está aqui. Isso daqui, ou de cima, tanto faz, é um triângulo retângulo. E eu vou achar a resultante usando o teorema de Pitágoras, ok? Nenhum problema. Olha só, os exercícios que eu vou fazer aqui, nenhum deles caiu no Enem ultimamente. Não tem no Enem uma questão específica sobre vetores. Geralmente o que vem é que você precisa saber trabalhar, operar com vetores para resolver alguma outra coisa de outro conteúdo, tá bom? Então eu vou pegar dois exemplos, a gente vai fazer esses dois, que não são questões do Enem, tá certo? Então vamos ver o primeiro aqui, ó. Esse aqui do livro. Eu tenho esses dois vetores, x e y, botei aqui coloridinhos. Ele me diz que cada quadradinho desse, né, o vértice de cada... vértice não, desculpa. O lado de cada quadradinho desse tem 1 centímetro de comprimento e ele quer saber qual é o módulo da resultante desses dois vetores aqui, tá certo? Então, vamos esquecer o livro por enquanto. Tá aqui. Mantive a mesma inclinação que está lá no desenho para os dois, senão eu alterei o vetor. E eu quero saber a resultante aqui. Primeira coisa, quando eu for representar a resultante, eu tenho que perceber se eu vou usar a regra do polígono ou do paralelogramo. Nesse caso aqui, um vetor já está desenhado na extremidade do outro, tá? Então, eu não posso traçar paralelas e não sei o que para depois achar a resultante. Eu já estou com um desenho aqui prontinho para fechar o polígono
E esse fechamento aqui do polígono é a minha resultante, ou a soma dos vetores. Vou chamar de resultante, tá bom? É o meu vetor R. Este vetor R é a soma do vetor X com o vetor Y, tá certo? O que eu quero agora é saber quanto vale o R, o módulo do R. Bom, aqui a maneira mais simples seria olhar quais são as duas componentes desse R. Ó, esse R tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita, 1, 2, 3 quadradinhos para cima. Ou seja, o R é formado por um vetor na horizontal de 4 unidades de comprimento, 4 centímetros de comprimento, e 3 centímetros de comprimento para cima. Como esses dois vetores, essas duas componentes são perpendiculares entre si, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Foi aquele último caso especial que a gente viu ainda agora. Então, o R, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a esta componente aqui, que tem 4, mais a outra vertical, que tem 3. Isso aqui vai me dar como resultado 5 centímetros. É o tamanho, tá, dessa módulo, dessa resultante aí. Muito simples, né? Bom, então vamos lá ao segundo. O segundo exercício é essa figura aqui, que muitos vão olhar e dizer assim, pelo amor de Deus, desisto, não quero mais nem ver. Vamos ver sim, vamos lá. Ó, eu tenho a resultante, ele quer saber a resultante dos 3 vetores, F1, F2 e F3. Gente, olha só, o F1 tá aqui, no meio dessa confusão toda, aqui está o F1, aqui está o F2 e aqui está o F3. Bom, vamos esquecer por enquanto, né, essas opções todas aqui de respostas, resultante 1, 2, 3. Vamos parar para pensar, se eu tenho um vetor para cima e outro para baixo, não precisa fazer a conta, mas olha aqui, vamos... Se eu tirar, né, eles estão com sentidos opostos, a resultante entre esses dois vai ser a diferença nos valores. Se eu tenho uma coisa puxando para cima com, vamos ver aqui quantas unidades, 2,5 mais ou menos, e outra que puxa para baixo com 1 unidade, o que vai me sobrar? Vai me sobrar para cima, na vertical para cima, esse tamanho menos esse, que vai dar mais ou menos, né? Eu estou fazendo no olhômetro, como vocês fariam mais ou menos na prova. Se eu tirar esse tamaninho desse vetor aqui, vai ficar mais ou menos por aqui, tá? Mais ou menos aqui. Então, a resultante desses dois é esse pedacinho aqui para cima. E esse para o lado, não tem nada para eu combinar com ele. Sobrou um vetorzinho para cima e esse para o lado. Qual dessas resultantes vai ser a soma desses dois? Essas duas aqui estão fora completamente, não tem nada a ver. A minha dúvida fica em relação a essas 3. Ora, se o vetor para cima é mais ou menos aqui, tá certo? Aqui assim, ó. Se eu fizer a regra do paralelogramo, o que eu vou obter como resultante é o vetor R1, ok? Aí a gente vem aqui, R1, opção A.